A pergunta que não quer calar do momento, né? Depois antes era, pô, tem que demitir o Barbieri ou não? Agora o Vasco está sem dinheiro ou não está? Bom, vamos lá. Eu fiz algumas pesquisas, peguei algumas fontes, fui dar uma pesquisada. O fato é, a única coisa que é fato é que o Vasco não sabe se comunicar com o seu torcedor através da imprensa. Porque a imprensa, gente, muita gente critica, às vezes fala, poxa vida, vocês falam mal, Eu vi o Pedrosa desabafando, inclusive, sobre isso, que às vezes ele dá uma notícia, o Pedrosa é vascaíno, ele dá uma notícia que não é boa pro clube e recebe muito hater, muita gente xingando, etc. E é importante o Vasco se comunicar. Então o que acontece, Edmundo? Vamos lá, as notícias, assim, né? Primeiro o Pedrosa colocou uma notícia falando o seguinte: Vasco está devendo direito de imagem um mês, está devendo pro Corinthians o Piton, pro São Paulo do Léo Pelé, pro Andrei e o Orediano. Essa era a notícia do Pedrosa. O Pedrosa colocou essa notícia falando que tentou falar com o Vasco da Gama algumas vezes, porém, o Vasco não respondeu. Quando o Vasco respondeu ele, a notícia já tinha ido pro ar, já tinha dado uma confusão danada. Bom, aí o Vasco respondeu o seguinte: que pagou a parcela atrasada do Orediano, inclusive a do Orediano adiantou a outra, então tá quitado o Orediano, tá pago já, o Orediano já é do Vasco da Gama, não tem mais parcela. O Piton também parece que já pagou a parcela que estava em falta, o Léo Pelé. Eles falam muito de um problema de fluxo de caixa, Edmundo. Porque lá é um erro, tá? Não deixa de ser um erro, pelo amor de Deus, gente. Isso é um erro. Porém, é aquele negócio, pô, a gente tá acostumado dia 20, mas é dia 10 que a parcela vence, então eles estão tentando ajeitar essa situação. O que mais me preocupa é do Andrei. Porque o Andrei era para pagar à vista o preço do Andrei. O Chelsea foi lá, pagou o Andrei e o Vasco ficou devendo para o Andrei, que voltou para o Vasco, renegociando essa dívida que era para ser à vista em 3 vezes. E tinham 2 parcelas atrasadas para o Andrei. Até agora, o empresário do Andrei deu uma entrevista falando que vai entrar na justiça contra o Vasco da Gama, etc. E o Vasco diz que está resolvendo essas coisas aí. Mas, Edmundo, depois dessa confusão toda, que continua sendo uma confusão por conta da comunicação do Vasco da Gama, que é muito ruim, cara, num momento como esse, deixa o torcedor muito frustrado, né, cara? Porque eu vejo muita gente falando, pô, tem dinheiro ou não tem? A gente foi enganado, meu Deus do céu, não aguento mais sofrer, etc, etc, né? Gui, a verdade é o seguinte: são novos tempos. Ali atrás, quando o Vasco tinha pouco espaço na mídia, e ainda tem, na minha modesta opinião, todo mundo reclamava, né? Eu trabalhei na Fox durante muito tempo, nós fazíamos um programa diário de 2 horas e meia, e toda hora que eu chegava na rua, encontrava um torcedor vascaíno, pô, vocês falam um pouco do Vasco, vocês falam um pouco do Vasco. E era verdade, porque ali, em algum momento, está todo mundo preocupado com a sua com a sua empresa. Né? A Fox estava preocupada com a empresa dele. Então, ele queria falar mais do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, ou de crises dos outros grandes, em função de audiência. Nos tempos de hoje, Gui, nos tempos de hoje, existe a mídia alternativa. Nós somos uma delas, né? Claro que todo mundo quer falar para o maior canal do Brasil, seja ele de televisão, rádio ou jornal. Mas esse canal, hoje, ele dá pouca importância para o Vasco. E não é um problema só do Vasco, não, tá, gente? É um problema de muitos. Dá pouca importância para muitos times, para muitos gigantes do futebol brasileiro. Então, a alternativa é você se pronunciar na sua própria mídia, né, que é no canal do Vasco, né, no Vasco TV, e isso se espalhar para outros veículos, para a gente falar aqui, e o Lucas Pedrosa, Cazé, Fábio Azevedo e outros tantos canais que se dedicam só a falar do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas acho que se comunicar é super importante. Eu prefiro acreditar, Gui, que seja fluxo de caixa mesmo, que seja problema de câmbio, o dinheiro vem da Europa, precisa passar pelo Banco Central, enfim,
aquelas normas que acontecem mesmo de verdade, e que aí você atrasa uma parcela aqui, atrasa outra aí. Como a gente tem veículos gigantescos hoje, que você fala, se eu falar aqui, ó, o Vasco é o maior time do mundo, tem chance aí de 500 pessoas replicarem isso ou isso virar uma verdade ou isso virar um meme, virar uma grande zoação. E acho que as pessoas se aproveitam disso. Hoje, se um clube falar o Vasco está me devendo, isso vira uma notícia gigantesca. Se o Vasco não rebate isso, não se pronuncia, essa verdade prevalece. Então, acho que o Luiz Melo, Paulo Brax, sei lá, quem quer que seja lá, que sejam os responsáveis pela 777 aqui no Brasil hoje, eles precisam criar um canal direto com o seu torcedor e falar o que é de verdade, ou pelo menos a versão que lhe tem direito. O que está acontecendo é o contrário. Seja o Paulo Brax, no último jogo do Vasco, em que o Vasco perdeu em casa para o Santos, seja o Maurício Barbieri. Eles vêm, um fala contra a arbitragem e o outro fala contra a instituição. Se já não bastassem a quantidade de pessoas que a gente tem contra o Vasco da Gama, as próprias pessoas que deveriam defender com unhas e dentes o Vasco da Gama, e quando eu falo defender, é falar a verdade, porque contra a gente errada não tem defesa. Se você está errado, paga e ok. E está tudo certo, vida que segue. Eu posso errar por escalar o jogador A, B ou C, eu não posso diminuir a minha instituição como fez o Barbieri. E também não posso jogar toda a culpa numa arbitragem como fez o Paulo Brax. Mas está tudo bem. Aqui a gente é um canal que preza pelo melhor do Vasco, é bom que a gente diga isso. Sim. Né? Mas a gente precisa ter clareza nas declarações, né? Para que a gente comente. A gente é mero comentarista de mensagens que surgem. E a mensagem que surgiu nos últimos dias, né? Principalmente terça, quarta, ou segunda, terça, quarta, foram de que clubes que vão à FIFA, empresários que vão à FIFA, porque o Vasco não pagou parcelas importantes de compras para a formação desse novo time. Então, isso deixa a gente muito preocupado, porque a gente não é conhecedor do contrato, não sabe quais são as obrigações da 777, né, nesse contrato com a associação, hoje chamada de Associação Clube de Regatas Vasco da Gama, e a gente não sabe nem como vai cobrar, porque essas pessoas não se pronunciam. Mas tenho certeza, Gui, que se eu falar aqui que fulano não serve para ser dirigente do Vasco, amanhã tem manifestação nas redes sociais. Não, é fato, cara. É assim, é muito bom a gente esclarecer algumas coisas aqui, porque tem muita gente mandando mensagem. Pessoal, assim, de verdade, é um assunto muito importante, a gente tem que continuar cobrando, etc. Mas tem algumas coisas que a gente não tem o que fazer. Por exemplo, o negócio do gente falando do contrato. Ah, eles são tudo mentirosos, etc, etc. Mas, por exemplo, o Navarro aqui, manda aqui, tá bom, Edmundo, cadê o dinheiro prometido? Até agora não chegou. Então, Navarro, aí já é uma mentira, entendeu? Isso não é verdade. A gente tem que pesquisar, tem que, antes de falar, por exemplo, a 777 entrou em 2022. Deu 70 milhões de empréstimo, né? Empréstimo fake, né? Que depois deu como aporte. E mais 120 milhões de aporte, certo? 2023 tem um aporte de 70 milhões faltando ainda. Já gastou 105 milhões, mas vai ter um aporte de 70 milhões até setembro, né? E por contrato tem que, pelo que eles falam, né? Porque o contrato, ninguém sabe onde está esse contrato direito, tá, gente? A gente tem que trabalhar de acordo com a informação. E aí 70 milhões de setembro. Em 2024, o terceiro aporte, né, no modo geral seria o terceiro aporte,
é de 270 milhões. Seria o maior aporte em 2024. Por isso que era importante fazer um time base forte esse ano, conseguir se manter na Série A, de repente, quem sabe, ir para uma Libertadores da América, porque o ano que vem seria um aporte maior. Então, para você ver o tamanho da importância. Então, assim, a gente entende a revolta, tem que cobrar mesmo, ninguém tem que passar Gui, pano. A gente não passa pano, mas, cara, a gente tem que ter uma certa responsabilidade para falar aqui, entendeu? Oi. há umas 2 semanas, o Dieguinho estava aqui com a gente e eu até provoquei uma discussão, né? Porque eu venho de. O último trabalho que eu fiz foi nos canais Fox Sport, e os meus chefes lá eram. Não, o último foi na Bandeirante, mas eu vinha de 5 anos de canais Fox Sport, e a única recomendação que a gente tinha lá que não era um programa de informação, era um programa de debate. Então, eu provoquei o debate com o Dieguinho e, enfim, questionando se esses aportes de verdade foram feitos ou se foi só usado o dinheiro Dinheiro do do Andrei. Andrei. Lembra que eu provoquei isso? Sim, sim. Eu acho que isso é uma discussão muito pertinente. Eu não estou Também acho. desconfiando da 777, eu sou super a favor da 777, mas eles têm que cumprir o que foi combinado. Até agora, até agora, que me provem o contrário, está tudo ok. O investimento foi feito. A gente pode questionar se deveria vir jogadores com 30 anos ou mais, e não vieram jogadores de 22, 23, 24, no máximo 25 anos, porque poderiam ser revendidos para mercados alternativos que diminuíram muito, né? Até bem pouco tempo, nós tínhamos Rússia, Ucrânia, China, Japão, eram mercados superaquecidos que compravam qualquer jogador que se destacasse no futebol sul-americano. Isso ficou escasso, né? Aí por N motivos. Primeiro, pela guerra, segundo, pela mudança de lei lá na China, enfim, isso ficou escasso. Então, você hoje tem dois mercados aquecidíssimos, que é o mercado europeu e o mercado árabe. Por querer sediar uma Copa do Mundo, o mercado árabe está super aquecido. É válido, é super válido você querer comprar por R$ 10 e querer vender por 50. Sou super a favor, super a favor. Mas se você assumiu dívidas, a sua primeira obrigação é não criar mais dívidas. E as Sim. notícias que chegaram esses últimos 2, 3 dias dão conta de que o Vasco está fazendo, quer dizer, a 777 está fazendo mais dívidas do que pagando as dívidas antigas que mais atrapalhavam os clubes. É por isso que eu digo, é muito estranho por conta da comunicação do Vasco, né? É complicado demais isso. E não é o problema só nosso, tá? Eu vejo o canal do Juninho, Machão da Gama, Futebolaço do Dieguinho, eu vejo as informações do Lucas Pedrosa. A gente tem que dar uma pesquisada no geral. Fala com o Fábio Azevedo, fanático vascaíno, tá sempre aqui com a gente, estava na segunda-feira. E assim, é muito complicado você entender o que está acontecendo de uma maneira clara. É muito difícil. Porque a comunicação, cara, e é uma coisa que vem de muito tempo já do Vasco. É muito ruim. Isso tem que ser corrigido. Por mais que agora, agora é uma SAF. Agora 30% só é do Vasco. Não é obrigação. Pô, mas pelo amor de Deus, quer deixar o torcedor mais nervoso? Ah, não tem obrigação, não vou falar sobre. Porque a comunicação do Vasco fala o seguinte: não falamos de problemas de financeiros internos. Pô, peraí. Se não é um problema, por que não pode falar de maneira mais tranquila? Ó, gente, aconteceu isso aqui, ó. Foi um problema de fluxo de caixa. A gente achava que vencia dia 10, só que o dinheiro vem no dia 15 e 20. Fluxo de caixa é normal, gente. É a mesma coisa que você tá em casa, sua conta de luz chega no dia 10, só que você recebe no dia 15 ou 20.
Entendeu? Seria isso o fluxo de caixa. É uma maneira bem esdrúxula de dar de exemplo, mas é mais ou menos isso que eles falaram. Beleza, pode acontecer, é uma empresa grande, tem vários clubes, aí deu esse problema, mas tem que corrigir, tem que informar. Esse é o problema principal. Deixa eu ler um superchat aqui, Edmundo.